Boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar. Vocês me ouvem? Oi, Maicon, tá ouvindo? Camila? Olá, sejam bem-vindos. Agora tá ouvindo? Para quem não tá ouvindo, se você puder mandar aquela orientação do áudio, sabe que fica no e-mail? Que elas podem tentar colocar. Bom, tá aparecendo a apresentação também? Tá. Boa tarde, eu sou Juliana Soares, coordenadora de projetos do Instituto Ethos. Hoje eu vou apresentar a vocês o Rede Integra, né, que é a nossa iniciativa para promover a boa governança no setor esportivo. A ideia da webinar é que eu faça a apresentação para vocês sobre as informações desse projeto, e aí, ao término da apresentação, a gente possa conversar, tirar as dúvidas de vocês. A nossa interação, a nossa troca, ela vai ser pelo chat, né? Então, durante a apresentação, vocês podem ir encaminhando as mensagens de vocês com as dúvidas, e aí, no término, a gente vai trocando algumas informações. Bom, por que falar de governança no esporte, né? Nós entendemos aqui no Ethos, o Ethos é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com o tema da promoção da integridade, da transparência, do combate à corrupção, desde a sua fundação há 20 anos, né? E a gente entende que promover a integridade, ele se passa por você ter um processo de governança, você ter uma governança bem estruturada, a empresa ou a organização, ela ter boas práticas de governança. E a gente entende que é um tema que não é restrito às empresas, né? Então, você pode ter boas práticas de governança que trazem mais eficiência à forma de gestão, né? Você toma melhores decisões de como usar tanto os recursos, como gerir as pessoas. Quanto mais claro você tiver definido as suas instâncias de governança, os seus processos de tomada de decisão, as suas políticas e procedimentos internos, mais eficiência você traz à sua forma de gestão, né? E aí a gente entende que para o setor esportivo, como para qualquer outro setor ou para qualquer organização que seja constituída, né, que se estabeleça, que tenha um propósito, né, e que utilize de recursos, é importante que ela estabeleça boas práticas de governança, né, que ela desenvolva boas práticas de governança. E aí você precisa somente adaptar ao setor, né? Então, a gente entende que a governança no esporte, ela é importante como é importante para qualquer outra organização, de qualquer outro setor, e ela, considerando o contexto do setor esportivo no Brasil, onde a gente tem uma dependência de recursos tanto públicos, né, para que financiem o esporte no país, mas também da captação de recursos privados para que seja viabilizada as atividades, né, sejam quando você fala de clubes, com a contribuição associativa, né, das pessoas que são sócias dos clubes, ou se você pensar nas confederações, os repasses que são feitos via recursos incentivados, como também pelo patrocínio de grandes empresas, né, que investem no esporte no Brasil, é importante que as entidades esportivas demonstrem como elas fazem a gestão desses recursos e para que esses recursos eles tragam melhores resultados para que sejam investidos no próprio esporte, né? Para que a gente possa alcançar outros patamares com relação no esporte do Brasil, né? No Brasil. E aí, então, o Rede Integra, ele vem para orientar as entidades esportivas sobre como ter as melhores práticas de governança, já considerando o setor, né? Então, além disso, né, além de orientar, de oferecer um caminho, de apresentar as boas práticas que as entidades podem se
adaptar, podem trazer para o seu dia a dia, né? O rating ele também busca impactar sendo um indutor, né, dessas boas práticas, mas também buscando a excelência, a prevenção, o combate à corrupção, que a gente sabe que quando um recurso ele não é bem gerido, ainda mais quando a gente está tratando de recursos públicos, e até se você parar para pensar, quando a gente fala de contribuição associativa para um clube, não deixa de ser um recurso público, né? São várias pessoas que estão investindo ali naquele, por mais que sejam com interesse privado, mas você precisa demonstrar como, dar transparência como é feita a gestão, até para que você possa alcançar outros investimentos, né? Conseguir ter a confiabilidade, né, dos seus investidores, né? E a ideia do rating é promover, né, contribuir para a criação de um ambiente mais íntegro, transparente e ético, não só para a gestão, né, dessas entidades que se propõem a ter boas práticas de governança, mas também para mudar essa cultura de como investir no esporte, né, dentro do setor, né? E aí, o rating, o objetivo dele é medir o grau de adaptação das entidades esportivas às boas práticas de governança, né? Então, é um indutor de mudanças, né, um indutor de boas práticas, que se coloca, né, para medir, para entender o quanto que uma entidade ela está atendendo a um grau satisfatório de boas práticas de governança, né? E ao mesmo tempo a gente consegue, a partir do rating, verificar qual é o status das entidades que participaram da iniciativa, né? Então, é uma ferramenta de autodiagnóstico, né? Então, as entidades elas conseguem olhar para si, né? E a partir disso promover as mudanças necessárias para a melhoria da gestão, para adequação às boas práticas de governança, né? Mas também a partir do processo do rating, onde existe uma etapa de verificação, a gente pode reconhecer aquelas entidades que têm se adaptado, né? Tem um grau de adaptação satisfatório às boas práticas de governança. E aí, a gente escolheu o nome, né, Integra, o Comitê Gestor do Rating, escolheu o nome Integra para essa iniciativa, muito porque o objetivo da ferramenta é desenvolver as entidades, mas com o objetivo de integrar os diferentes setores da indústria esportiva, sejam eles as próprias entidades esportivas, como os patrocinadores, a sociedade civil, para desenvolver um ambiente de negócios, e aí quando a gente está falando de negócios dentro do setor esportivo, mais íntegro, né? E além da ideia de congregar, né, de juntar esforços para promover um ambiente mais transparente, mais íntegro, com boas práticas de governança, a própria palavra integra, ele traz o I de integridade, né, o T de transparência e o G de governança, né, que são os nossos eixos centrais de avaliação, né. Então, as entidades que participam do processo, elas vão ser avaliadas nessas perspectivas, né, na perspectiva da promoção da integridade, do quão transparente ela é dentro dos seus processos, das suas políticas e procedimentos, e o quanto ela estrutura a sua governança, a sua forma de tomar decisão sobre quais são os caminhos que a organização deve seguir, né, e se eles estão alinhados às boas práticas e se eles promovem uma cultura de integridade, né. Então, esses são os nossos eixos centrais e a nossa ideia é, de fato, integrar cada vez mais empresas, patrocinadoras, as entidades esportivas e a sociedade civil na promoção de um ambiente mais íntegro no esporte, né. E a iniciativa, ela é conduzida pelo Comitê Gestor, que é composto pelos atletas do Brasil, que representa a sociedade civil, né, os interesses da sociedade civil e dos atletas, né, nessa relação com as entidades esportivas. O Comitê Brasileiro de Clubes, né, então, apresentando aqui, representando, então, as entidades de práticas, né, do esporte. Aí você tem o COB, o CPB,
também representando o Comitê Paralímpico, né? Então, você tem aqui essas duas entidades das práticas olímpicas, né? Que é importante, que são que tem as confederações que são responsáveis pelos repasses dos recursos para as confederações olímpicas e paralímpicas, que têm a destinação de recurso público, que incentivam, né, essas práticas esportivas. Então, tanto do ponto de vista do financiamento, né, o quanto que para trazer segurança também, né, para trazer mais transparência e confiabilidade, e também trazer mais eficiência no repasse dos recursos para as confederações e federações e os clubes também, quando a gente fala do CBC. E você tem o Instituto Ethos, que aqui representa a sociedade civil, mas que é quem mais dialoga com as empresas, né? Então, o nosso público-alvo aqui são as empresas, e muitas delas são patrocinadoras das entidades esportivas, e também o Ethos, enquanto parceiro técnico, né, quem é responsável pelo desenvolvimento do conteúdo que é apresentado às entidades esportivas, considerando todo o nosso know-how, toda a nossa experiência na promoção da integridade, mas também no diálogo entre sociedade civil, empresas e governo, e agora a gente também abre esse diálogo mais forte com as entidades esportivas, né, com esse setor mais específico. A gente tem um pacto pelo esporte, que aqui representa diretamente as empresas que são patrocinadoras do esporte, né? Então, aqui a gente traz a perspectiva dessas empresas também para avaliação do rating, né? E a gente conta com 3 membros independentes, que são especialistas nos temas de governança, integridade, compliance, e também no setor esportivo, que visam trazer, né, a independência, né, considerando os outros atores que a gente tem dentro do comitê gestor, né? O papel do comitê gestor, né, além de definir qual é a régua, né, quais são, o Ethos propõe o conteúdo, mas o conteúdo ele é validado, a régua é validada pelo comitê gestor, né, do que vai ser avaliado. Essas entidades também são responsáveis, cada um, né, dos membros são responsáveis pela mobilização, né, para poder fazer com que, no caso das confederações e federações, você tem o COB, você tem o CPB, que estão mobilizando as suas entidades. Nos clubes a gente tem o CBC, mobilizando os patrocinadores, a gente tem o Pacto pelo Esporte e o Instituto Ethos, e mobilizando a sociedade, a gente tem Atletas pelo Brasil, né? E a gente entende que as práticas de governança, elas se aplicam a qualquer tipo de organização, inclusive as entidades esportivas, sejam elas associações, né, então pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ou sociedades empresariais, né, independentemente da forma como cada uma da entidade se constitui, a gente entende que as boas práticas, os princípios de governança, né, eles se aplicam, e a nossa intenção, e aí cada um dos membros do comitê gestor tem um papel de disseminar esse conteúdo e mobilizar as entidades para aplicação. O processo de desenvolvimento do rating, ele foi iniciado no final de 2016, e a gente trabalhou na elaboração do conteúdo durante o ano de 2017, e a gente chegou, então, em 3 grandes eixos, que a gente chama de dimensão. A gente está falando, então, dentro do conteúdo, né, nos indicadores que a gente propõe para avaliar as entidades esportivas, a gente está falando da dimensão governança e gestão, onde nela a gente desmembra os temas de constituição da entidade e órgãos colegiados. Então, aqui a gente vai avaliar desde como a entidade estrutura o seu estatuto social, como ela faz a Assembleia Geral, como que são os processos de decisão colegiada, se ela possui um conselho de administração, o processo eleitoral dessa entidade. Aqui, esses são os indicadores com foco nas federações e confederações, né? A gente fez uma adaptação para os clubes, mas esse é o primeiro slide aqui, a gente está falando sobre um questionário maior, que são para as confederações e federações. Então, aqui a gente vai falar, então, do processo eleitoral, do
Conselho Fiscal e também da representação de atletas, que é muito importante dentro dessas entidades, né, das confederações e federações, para que as diretrizes, as definições, os investimentos sejam direcionados de forma a atender também a demanda desses atletas, que são quem acabam sendo mais afetados por uma boa ou má governança da entidade, né? Ainda dentro da dimensão governança e gestão, a gente vai falar de gestão organizacional, né? Então, aqui a gente vai avaliar a estrutura executiva e delegação de poderes e responsabilidades, se a entidade tem um código de conduta e o que ela estabelece como conduta. E aí aqui a gente está falando de uma forma abrangente, envolve não só todos os stakeholders, né, com os quais a entidade se relaciona, então desde os empregados, os dirigentes, os atletas, né? Então, como que a entidade estrutura seu código de conduta, se ela tem um planejamento estratégico, e aqui a gente está falando de uma visão de longo prazo, que é tão importante quando a gente está falando de investimentos no setor esportivo. A gente vai falar de orçamento, então avaliando até como que a entidade estrutura o seu orçamento, que ela define a destinação dos recursos e o quanto ela, sempre numa perspectiva de promover a transparência, de como as decisões da entidade elas são tomadas, né? Então, se a gente está falando de orçamento, quanto que também, não só a estruturação dele, mas o quão transparente é a saúde financeira daquela organização, né? Então, os comitês de assessoramento, né? Quem são as outras, quais são os comitês que apoiam o processo de tomada de decisão da entidade que está sendo avaliada. Na dimensão controles internos, riscos e conformidades, então a gente vai falar de mecanismos de controle, se a entidade estabelece políticas, normas e controles internos, e o que ela, para quais itens, para quais temas ela está olhando, o que ela tem, que ela vem estruturando dentro dessas políticas, né? E se isso dá conta de promover um ambiente mais eficiente. Vocês não conseguiram ver a imagem? Minimizou? Tá. Então, provavelmente é a tela dela. Ela precisa... Se você está vendo inteiro, então não é o nosso. Eu vou tirar a apresentação, vou colocá-la de novo, para ver se resolve para quem ainda não está conseguindo ver. Tá? Deixa eu abrir ele aqui novamente. Vocês vão receber essa apresentação no pós, né, webinar, a gente encaminha para vocês, para que vocês possam ter acesso a essas informações. Eu compartilhei de novo. Está aparecendo para vocês? Para quem está participando, se vocês puderem responder no chat. Voltou? Ótimo. Então, vamos lá. Então, na dimensão de controles internos, riscos e conformidades, a gente vai falar de mecanismos de controle, e aí tanto, né, das políticas, que eu já comentei, mas também como que a entidade ela estrutura o seu sistema de integridade, ou compliance, né? O quanto ela tem um olhar mais integrado das diferentes áreas, das diferentes políticas, e que promove, então, essa cultura da integridade, né? Ainda nessa dimensão, a gente vai falar de accountability, que tem uma relação com prestação de contas, mas é mais para além da prestação de contas, é esse princípio de demonstrar o que vem sendo feito, né, o compromisso dos dirigentes, da gestão daquela entidade em ser transparente e demonstrar e prestar contas para a sociedade, para o governo, para os seus financiadores, e aí são os patrocinadores, são os associados, quando a gente está falando de clubes, né? Então, para os seus financiadores, como que o processo de tomada de decisão da organização é feito, é conduzido, os resultados disso, os indicadores, né? Então, a gente avalia gestão de contratos, gestão de fornecedores, a prestação de contas para o governo e patrocinadores, então a gente tem indicadores específicos falando sobre isso. E ainda, vocês podem perceber que o tema da transparência ele é presente em todo o questionário, mas a gente tem uma dimensão que trata exclusivamente
disso, porque fala muito do quanto essas informações elas são divulgadas, elas são dada transparência a essas informações e acessibilidade a elas também, né? Então, quanto a entidade ela disponibiliza essas informações nos seus diferentes meios de comunicação e facilita o acesso a elas, né? Então, a gente tem um indicador que vai falar da comunicação das informações gerais da entidade, das demonstrações financeiras, do relatório anual de gestão e também das transparências nas regras de competições, né? E aí, aqui, quanto mais transparente a entidade for, quanto mais ela demonstrar que ela tem uma boa estrutura de governança, políticas, práticas e procedimentos, isso gera uma maior confiança e atrai mais investidores para aquela entidade. Então, a gente entende que participar do processo do rating, ele traz como um resultado uma melhoria na gestão da entidade, né, principalmente quando a gente está olhando para esses indicadores, e promove, né, a partir, né, da adequação ou de como a entidade consegue demonstrar que ela vem fazendo, ela promove um ambiente de maior confiança, né, para quem deseja financiar e patrocinar as atividades da entidade esportiva. Aí aqui, no slide seguinte, então eu mostro para vocês o exemplo de um indicador. Então eu vou voltar no slide anterior, né? A gente estava lá na dimensão governança e gestão, dentro do tema constituição da entidade e órgãos colegiados, a gente tem um indicador 1, que é o de estatuto social. E aí, esse indicador, aqui está a cara desse indicador, né? Então, um indicador de estatuto social. Vocês vão, quem ainda não acessou, a gente vai encaminhar para vocês o link, para vocês poderem baixar o questionário em PDF, para que vocês tenham acesso ao conteúdo. Aqui a gente está trazendo só o exemplo de como a gente organiza as informações, né? E aí, cada indicador, ele é composto por um conjunto de perguntas que são divididos, essas perguntas, elas são organizadas, né, considerando o estágio de maturidade de cada uma dessas práticas, né? Então, aqui está o exemplo de um indicador, que é o indicador de estatuto social. E aí aqui, trazendo para vocês, né, para que vocês possam entender como a gente organiza as práticas. A gente tem no questionário questões binárias, né, que tem a opção de resposta sim ou não, né? Então, essas binárias são as práticas que são esperadas para aquele estágio de maturidade, né? E ela descreve qual é a prática que a entidade deve atender e aí dentro do seu estágio de maturidade. A gente entende que as práticas que estão elencadas no estágio 1, elas tratam a gente organizou o questionário dessa forma, né? Elas tratam de requerimentos legais e requisitos para o funcionamento da entidade. A gente está falando basicamente do cumprimento da legislação. Então, quando vocês olharem para o questionário, as perguntas que estão organizadas no estágio 1, elas refletem isso, né? Então, qual seria o cumprimento, as práticas mais básicas e relacionadas ao cumprimento legal que a sua entidade deveria estar atendendo? E aí você pode checar se vocês já estão adequados ou não. E aí, assim, os estágios, né? Então, eles são o conjunto de práticas que evidenciam a maturidade da organização para o indicador. Então, quando a gente está falando de estatuto social, quais são no estágio 1, né? Quais são os requisitos legais de funcionamento da entidade, o que é mínimo. Já no estágio 2, a gente vai perguntar sobre práticas e princípios básicos, que vai um pouco além exigido numa lei, mas que já demonstram que a entidade ela tem se organizado para buscar uma maior eficiência na sua gestão, né? Então, ela começa a ter práticas e princípios básicos a partir do estágio 2. No estágio 3, as práticas que estão relacionadas, ela vai falar sobre políticas, procedimentos, sistema de gestão. Então, como que a entidade se estrutura e quais são as funções que ela estabeleceu e como ela se organiza, como ela dá diretrizes para um funcionamento da entidade de forma a alinhar as práticas em toda a organização, né? A institucionalizar, a formalizar as suas boas práticas, né? Então, isso é o que aparece como boas práticas no estágio 3.
No estágio 4, que a gente chama de eficiência, aqui a entidade ela já se estruturou, ela tem até o estágio 3, né? Ela está se estruturando, definindo as suas políticas, estabelecendo suas alçadas de aprovação, por exemplo, né? Definindo as funções. E aí já no estágio 4, quando ela vai para o nível de eficiência, ela vai verificar os resultados dessas práticas, né? E aí ela vai envolver outros atores também, trazer uma maior participação dos diferentes stakeholders, né, as partes interessadas da entidade na gestão da entidade esportiva. E aí, por fim, no estágio 5, as práticas elas estão mais relacionadas a um protagonismo e sofisticação da gestão daquela entidade. Então, a entidade ela passa a ser reconhecida pelas suas boas práticas, ela busca aprimorar, considerando o que tem de mais inovador, ou o que está num nível mais avançado de boa prática de governança, né? Ela começa a olhar até para temas que normalmente ela não olharia, né? Então, no estágio 5 ela assume uma dianteira, ela passa a ser referência para outras entidades também. E aí, assim, todos os indicadores, eles têm essas perguntas binárias, né? Com opção de resposta sim ou não. Essas perguntas são organizadas nesses 5 estágios, então a entidade consegue, ao responder, saber quais são as práticas que ela tem e qual é o estágio de maturidade que ela está com relação àquele indicador. Então, quando ela for olhar para o seu estatuto social, ela consegue saber o quanto que ele está elaborado, quanto ele foi desenvolvido, considerando quais são as melhores práticas e o nível de maturidade de cada uma dessas práticas para, quando está se falando do Estatuto Social, né, para o tema. E aí, cada indicador, quando você responde no nosso sistema, você coloca suas informações lá, né, a resposta sim ou não para cada uma das binárias, o sistema ele vai gerar um relatório de diagnóstico para você, e para cada indicador ele vai te dizer qual é a sua nota, que pode ser de 0 a 10. Né? Então, você pode ter uma nota para cada um dos indicadores, precisa responder todas as binárias, né, para que o sistema ele possa... mesmo que você identifique que você tem todas as práticas do estágio 1 e algumas outras práticas nos estágios mais avançados, o sistema ele vai te indicar que você está no estágio 1, mas ele contabiliza a nota das outras práticas que você tem, mesmo que elas estejam sendo realizadas de forma mais pontuais, mesmo que você não complete os estágios mais avançados. Então, é importante responder todas as binárias. O sistema pede isso, né, para que você consiga avaliar o seu grau de maturidade e também para pontuar naquilo que você tem, por mais que talvez você não atenda a todos os estágios, né? No manual, além das perguntas, vocês têm no final da publicação... ou melhor, ao contrário, a gente apresenta primeiro um manual de aplicação, onde a gente traz qual é a relevância, quais são os termos e definições, as evidências, as referências e as boas práticas, considerando o indicador. Então, para o indicador de Estatuto Social, além das perguntas, a gente traz mais algumas informações que te ajudam a entender qual é a abordagem que a gente está trazendo para aquele indicador, e aí facilitam a sua aplicação. Além de também já te orientarem para que você orientar, né, quem tá aplicando, para ter um maior conhecimento sobre o tema que está sendo proposto no indicador, né? Então, vocês contam, o questionário em si, ele é bem didático, você consegue ir respondendo, identificando aquilo que você já tem e já pensando no seu planejamento, né? Então, as práticas que você ainda não tem, você pode já se preparar para ir desenvolvendo, né? Então, você consegue identificar que você está no estágio 2, né? De práticas e princípios básicos. E aí, você consegue verificar, então, o que eu preciso fazer para evoluir, né? Então, você pode olhar as práticas dos estágios seguintes e se planejar para poder realizá-las, né? Mas, além disso, você conta com um manual de aplicação que te dá mais informações ainda sobre como tratar o tema dentro da sua entidade, né? E também você conta com o nosso apoio aqui. A Luísa, que está trocando mensagens com vocês, ela é o nosso
a nossa analista aqui no Ethos, que está responsável pelo atendimento das entidades esportivas para apoiá-los na aplicação desses indicadores, né? E aí vocês, levantando as informações, né, levantou as respostas para os 20 indicadores, né, que estão ali, quando a gente está falando das entidades, das federações, confederações, que o questionário já está disponível. Então, quando vocês levantam todas as informações, vocês acessam a plataforma e aí transferem as informações e vocês recebem o seu relatório de diagnóstico. E aí, esse relatório ele é individual, a gente garante a confidencialidade das informações. O rating ele é dividido em 2 processos, né? Então, você tem uma primeira etapa, que é a etapa de autoavaliação. Esse qualquer entidade esportiva pode aplicar, pode ter o seu relatório de diagnóstico para poder avaliar o quão aderente ela está às boas práticas de governança. E aí, esses dados são tratados com total confidencialidade, a gente não divulga desempenhos individuais. O que a gente apresenta são os dados médios do nosso banco de dados, para que vocês possam se comparar com outras entidades que também aplicaram, né? E aí, fazendo recortes pelo porte, pela região também, né? Para que vocês possam, a partir disso, dessas informações, até orientar, né, o planejamento de vocês. Mas, a partir do autodiagnóstico, é que vocês podem decidir se querem ou não fazer adesão ao rating. E aí, a adesão ao rating compreende uma etapa de verificação, né, que é onde vocês recebem uma visita, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Mas aqui, essa é a tela inicial, né, a página inicial da plataforma de indicadores. Essa plataforma, o questionário do rating, ela está integrada com a plataforma de indicadores do Ethos, né? Então, quando vocês acessarem o Rating Integra, vocês vão ter acesso vocês vão poder responder o questionário do Integra, mas também lá estão disponíveis os outros questionários que o Ethos desenvolve, falando sobre que orientam a gestão para negócios sustentáveis e responsáveis, né? Então, vocês também podem conhecer e quando vocês entrarem no sistema, vocês vão ver que também tem outros questionários disponíveis lá, porque está integrado na mesma plataforma. E aí, como eu comentei, né, então a gente conta com 3 etapas, a aplicação no rating. A primeira etapa é o autodiagnóstico, então vocês fazem uma autoavaliação, né, a própria entidade está verificando como o atendimento das práticas, respondendo para ela mesma, e aí, como eu comentei, está disponível para todas as entidades. É um processo de desenvolvimento e aprendizagem, e gera o seu relatório online, né, o seu relatório de diagnóstico, que já te traz insumos para você melhorar o seu planejamento e até mesmo para ir se adequando, caso você venha a optar por participar da verificação, né, até a data da verificação. Como você já tem o seu relatório, você pode até já ir aprimorando e já implementando algumas práticas até receber a visita do verificador, né? Mas, assim, todas as entidades podem fazer o autodiagnóstico. Quando vocês recebem um relatório de diagnóstico, aí vocês podem optar por solicitar a verificação e, então, configurar como uma das entidades que fazem parte do Rating Integra. Na verificação, né? Então, para poder fazer parte da verificação, vocês enviam previamente alguns documentos que são avaliados pelo verificador. É um processo de vocês contratam, né, essa visita do verificador externo. Essa contratação é feita com o Ethos, né? Nós somos a equipe técnica do rating, então a gente vai alocar para vocês um verificador externo e ele vai emitir um parecer validando as respostas que foram dadas no seu autodiagnóstico a partir das evidências que vocês apresentarem previamente e também durante a visita. O interessante dessa etapa é que, para além de uma checagem do atendimento dessas práticas, né, do que está estabelecido no questionário, vocês também vão receber um parecer com orientações de melhorias para a sua gestão, né? Então, isso é um processo de melhoria contínua, né, onde a gente buscou organizar todo
as etapas de forma a oferecer uma maior orientação na perspectiva do desenvolvimento das entidades, né? Então, vocês passam pela etapa de verificação, recebem esse relatório com orientações de melhoria e aí aqui, a partir disso, né, aquelas entidades que tiverem um bom grau de adaptação, né, um grau satisfatório de adaptação às boas práticas de governança, a gente apresenta na etapa de resultados, onde a gente faz uma avaliação considerando o porte da entidade. Então, uma entidade de pequeno porte, quais são o questionário é o mesmo, todas são avaliadas pelo mesmo questionário, só que o grau de adaptação a gente considera o porte da entidade. Então, uma entidade de grande porte, a régua dela vai ser diferente de uma entidade de pequeno porte, porque a gente entende quais são entendendo que há características diferentes considerando o porte, né, e por conta da estrutura de acordo com o porte de cada uma dessas entidades. E aí, para isso, a gente tem o grau ele é adaptado nesse sentido, né? Então, a gente faz essa avaliação mais personalizada considerando o porte. E aí, a gente divulga apenas aquelas que tiveram um grau, no mínimo, né, um grau satisfatório, ao grau excelente de adaptação às entidades, e a gente garante a confidencialidade das informações daquelas que não alcançaram um grau satisfatório, né? Então, a gente entende que todo o processo do rating ele é uma grande oportunidade de desenvolvimento para as entidades esportivas, porque primeiro você começa olhando sozinho, né? A entidade ela olha sozinha para a sua gestão, e ali ela já tem oportunidade de como melhorar suas práticas. Depois ela recebe uma visita externa que vai garantir toda a confidencialidade das informações, que vai orientá-la sobre como ela pode melhorar e se adaptar, ter um melhor grau de adaptação das boas práticas de governança. Ela tendo já esse bom grau de adaptação, ela já vai ser reconhecida por isso, a gente vai divulgar quais são as entidades que atenderam a esse grau satisfatório de adaptação. Agora, caso ela não tenha, ela já recebeu insumos, ela já recebeu orientação para que no próximo ciclo do rating ela possa se submeter novamente e aí, então, ser reconhecido pelo aquilo que ela avançou depois de ter passado por todo esse processo, né? Então, a gente entende que é um processo de desenvolvimento que busca apoiar o desenvolvimento das entidades esportivas. A etapa de autodiagnóstico, né? Então, para as confederações e federações já começou no finalzinho de fevereiro. As entidades têm até 27 de julho, né? As confederações e federações para concluir a etapa de autoavaliação e, então, solicitar a verificação, né? Para continuar para de fato aderirem ao rating. A adesão ao rating, ela acontece quando a entidade finaliza o seu autodiagnóstico e solicita a verificação, né? Para os clubes, a gente fez uma consulta pública, porque a gente entendeu que o questionário que foi feito para as confederações e federações precisaria sofrer uma adaptação para os clubes, né? Então, o questionário das confederações e federações tem 20 indicadores e o de clubes tem 17. 17, né, Lu? 18? Então mesmo. Então, tem 18 indicadores, tem um número um pouco menor, né, de indicadores. Né? E aí a gente está com a previsão de lançar até o final de junho para que os clubes possam já começar a aplicar. Só que se vocês já quiserem conhecer o que foi proposto enquanto questionário, a gente vai mandar para vocês também a versão que foi disponibilizada na consulta pública para que vocês possam já ir tendo conhecimento das questões que a gente traz adaptada aos clubes, né? E aí a nossa previsão de autoavaliação, ela vai do final de junho até 31 de agosto para os clubes, né? Então, vai ter um tempo um pouquinho menor, considerando todo o cronograma de aplicação do rating. E aí, como aplicação, né? O que a gente orienta? Primeiro que a entidade conheça o questionário, então na página inicial tem o link para que vocês possam baixar, e a gente também vai mandar esse link para vocês. A gente recomenda que
conhecendo o questionário, vocês levantem as informações, né, necessárias para o diagnóstico e aí a resposta, né, a cada uma das questões, envolvendo profissionais de diferentes áreas e diferentes níveis hierárquicos dentro da entidade. Porque aqui, vocês, no processo de autoavaliação, vocês estão tirando uma fotografia da gestão. E aí, quanto mais diversa for a composição desse grupo de pessoas que vai responder, mais ampliado é o olhar sobre a gestão da entidade, e aqui você traz mais oportunidades para o seu planejamento, você engaja mais pessoas, você desenvolve mais pessoas no tema também. Só que é importante chegar num consenso, porque o sistema ele só recebe a resposta sim ou não para cada uma das perguntas, né? Então, é importante que, ao envolver esses diferentes profissionais, diferentes áreas, diferentes níveis hierárquicos, e também diferentes tempos de casa, né? É importante chegar num consenso para poder transferir as respostas para o sistema, e aí quando vocês concluem o preenchimento, chegou em 100% das respostas, vocês podem liberar e o seu relatório diagnóstico ele é gerado automaticamente no sistema. Aqui tem um passo a passo muito simples de como acessar, né? Então, primeiro vocês vão entrar no sistema, vão cadastrar seu e-mail e senha, cadastrar sua entidade. A Luísa vai receber a solicitação de vocês e aí ela vai fazer a aprovação, né, do cadastro da sua entidade, já vincular o questionário do rating. E aí vocês vão, quando tiver liberado, vocês entram e vocês vão receber um e-mail com orientações de como navegar na plataforma, e aí vocês selecionam o questionário para já responder. Então, ela é bem simples e vocês contam com o apoio da Luísa em todo o processo. Aqui tem mais algumas informações sobre o sistema, né? Então, essa é a carinha da tela inicial de navegação do rating. Vocês vão clicar ali, né, dentro de questionários selecionados, e nas ações vocês têm ali como já tanto responder os dados quantitativos, né, que é esse ícone de lápis, como também ver o quanto já progrediu, né, o quanto ainda falta responder. Então, a navegação ela se dá por esses ícones. Aqui é uma tela de preenchimento do sistema, né? Então, como a gente pede para responder todas as questões binárias, para que o sistema possa definir para vocês qual é o estágio de maturidade, né, de cada um dos indicadores, a gente traz as perguntas na sequência, né, de binárias. Aqui, a navegação ela se dá clicando primeiro na dimensão, aí clicando na dimensão, ele abre os temas daquela dimensão, né? Então aqui constituição da entidade e órgãos colegiados e gestão organizacional. Nesse slide, o exemplo, a gente está acessando os indicadores do tema gestão organizacional, e depois, para vocês chegarem nas perguntas de cada um dos indicadores, vocês clicam no nome do indicador, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente está clicando no indicador 11, Comitê de Assessoramento, aí aparece a lista desses indicadores, que vocês vão dando a resposta sim ou não, e aí vocês vão navegando, né? Vocês vão baixando a barra, né? Dando um scroll, né? Tem uma seta aqui vermelha indicando que é para descer, para chegar até as últimas perguntas. Aqui é um outro exemplo, né? Então, a gente está acessando os indicadores da dimensão, controles internos, riscos e conformidade, no tema Contability. No exemplo aqui, a gente está acessando os dados as perguntas do indicador 16. E aí, e por fim, na dimensão transparência, né? Então, aqui a gente está dando exemplo da navegação no indicador 19, relatório anual de gestão. E aí, se vocês olharem no finalzinho da tela do sistema, tem duas barras de preenchimento, né? A primeira fala sobre o preenchimento, o status de preenchimento daquele tema, né? Então, nesse caso aqui do tema transparência e comunicação. E aí, no final, o status de preenchimento de todo o questionário. Quando o status de preenchimento de todo o questionário, né, chegar em 100%, aí vai aparecer um botãozinho para vocês poderem liberar as respostas e gerar o seu relatório de diagnóstico, que aqui tem um exemplo, ele gera online, aí ele vai dar a nota do seu questionário, né, que é a média de todos os indicadores que você respondeu, e aí depois a média por dimensão, tema, subtema, e vocês podem exportar esses dados para um relatório em PDF que traz os comparativos com as demais entidades que também aplicaram. Liberou as respostas, vocês podem já iniciar
o processo de verificação, onde vocês vão submeter alguns documentos, né, para poder iniciar a verificação. A gente já começou o processo de federações, né, que vai até 10 de agosto. Então, as entidades têm, as confederações e federações têm até dia 27 de julho para terminar de fazer a autoavaliação e solicitarem a verificação, que deve acontecer, né, essas visitas devem acontecer até 10 de agosto. Para os clubes, ela vai começar no 1º de julho até 15 de setembro. Aqui a gente dá o exemplo de como enviar documentos, né? Então, ainda no questionário principal, no botão questionário selecionado, você pode clicar em enviar documentos, e aí ele vai aparecer uma tela com a lista de todos os documentos que vocês precisam enviar previamente para verificação, o que tem também a descrição de cada um dos documentos, o que é esperado ter em cada um dos documentos. Então, depois que você concluir o envio, vai aparecer para vocês um botão de aceite para adesão do REIT Integra. É nesse momento que vocês fazem a adesão e aqui vocês estão solicitando, né, a verificação. A nossa equipe, né, então a Luísa vai entrar em contato com vocês para dar orientações sobre a contratação do verificador, e após essa visita, os dados diagnósticos, aquilo que você respondeu no seu autodiagnóstico, eles vão ser validados pelo verificador, e aí ele vai gerar uma nova nota, né, que pode ser ou a mesma que a entidade tinha tirado na sua autoavaliação, como pode ser uma nota melhor, caso ela tenha, a partir da autoavaliação, implementado outras práticas, né? Então, ela participou de todo o processo, até a visita ela melhorou já algumas coisas, e aí isso pode trazer uma melhora na sua nota, ou pode até cair essa nota, caso o verificador, quando ele faça a visita, a entidade não apresente evidências que garantam, né, a manutenção daquela resposta positiva, por exemplo, a uma prática, né? Mas o rating ele é calculado usando essa nota que é gerada a partir da verificação, né? E aí, a partir dela, a gente gera a classificação no rating. Aqui tem todo o processo da verificação, né? Então tem uma preparação antes, que é essa avaliação dos documentos, a visita em si, gerando o relatório final, né, com parecer, e aí quando vocês recebem também um parecer com as orientações para a melhoria das ações de vocês, e aí é feita uma avaliação pelo comitê gestor das entidades que receberam, né, que tiveram um bom grau de adaptação, quais serão essas entidades que vão configurar a lista, né, do rating, e aí a gente divulga o grau de atendimento, não divulgando aquelas que não atenderam um grau mínimo, um grau satisfatório, né, de adaptação às boas práticas de governança. A visita técnica, né, a verificação, ela é custeada pela entidade esportiva que está contratando, né, essa visita. O valor, ela considera os diferentes portes, né, das entidades que correspondem a essa faixa de arrecadação anual, que a gente está trazendo aqui na tabela. As despesas de deslocamentos, nos casos de viagem até 100 quilômetros, já estão inclusas. Se forem viagens com uma distância maior, aí essas despesas de translado, de passagem, hospedagem, ficam a cargo da entidade. Mas a gente reforça que, por esse valor, você, além de receber uma visita de alguém que vai verificar o que vocês aplicaram, você também vai receber um relatório onde aquele verificador vai te apontar as oportunidades de melhoria, vai te orientar também no seu desenvolvimento com relação aos temas. Os resultados, né? Então, a gente avalia quais foram os resultados a partir da verificação, e a classificação ela é adequada ao grau de atendimento esperado pelo porte da entidade, né? Entendendo que um grau AA é uma entidade com um excelente grau de adaptação às boas práticas de governança, integridade e transparência. O B ou BB é a entidade com bom grau de adaptação. O CC ou C é uma entidade com grau satisfatório de adaptação. Aquelas que não atingirem o grau mínimo, né, que é o C, que é o grau satisfatório de adaptação, elas não terão seus nomes divulgados, seus desempenhos divulgados. A gente só vai divulgar aquelas que atenderam a partir do grau C. Aqui está o nosso cronograma. A gente tem feito algumas adequações, né, no cronograma, mas
nosso planejamento é divulgar, publicar o resultado do rating em outubro. A gente vai ter algumas outras webinars como essas, né? Então tem mais uma em julho, outra em agosto, para que a gente possa ter um espaço para trocar dúvidas, né? A gente está planejando fazer em julho, a gente só vai definir certinho data, mas uma atividade presencial aqui no Etos, para aquelas entidades que têm interesse em vir aqui para serem capacitadas com relação ao tema, também sobre o processo, né? E para que a gente possa trocar também, né, nossas dúvidas, nossas informações, para aproximar também mais ainda. Só que vocês vão receber, a gente está só fechando as datas certinhos e em breve vocês vão receber a divulgação dessa atividade. E aí espero encontrá-los no mês de julho aqui no Etos, quem puder comparecer. E aí, finalizando a apresentação, esses são os dados de contato, né? Então, a gente tem um e-mail integra@etos.org.br, o telefone da Luísa, 3897-2439, e o rating é uma realização das organizações membro do comitê gestor. Aí agora, que eu já falei bastante, a ideia é ir trocando com vocês. Eu vou dar uma olhadinha, ver se vocês tiveram alguma dúvida durante... Ninguém mandou dúvidas, né, Lu? Tá. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, estou super à disposição de vocês. A gente tem alguns minutos para trocar. Falei muito rápido, muita informação. Vocês estão bem? O Leonardo está digitando. Deixa eu ver quem está aqui. Tem a Camila. Eu que agradeço, Leonardo, pelo seu tempo, pelo seu interesse no rating. Vocês representam, todos representam entidade esportiva? Tá. O Leonardo, a Luísa falou que o Leonardo é da Confederação de Canoagem. Leonardo, vocês têm até o dia 27 de julho para responder, né? Tá. Vocês já chegaram a baixar o questionário, Leonardo? E aí, no que vocês tiverem de dúvida com relação ao conteúdo, à plataforma, a gente está super à disposição. A gente sabe que para muitas entidades é um tema novo, né? Algumas já estão olhando para a governança, né? Para o tema, já estão aprimorando suas práticas, mas a gente sabe que ainda é um tema novo e a gente está construindo juntos, né? Então, é muito importante essa troca junto com vocês para que a gente possa ir aprimorando também o questionário. E aí, é importante que vocês participem do processo de autodiagnóstico. O Etos não divulga, a gente não vai divulgar os dados individuais do diagnóstico. A gente vai divulgar aquelas entidades que participaram do RATE, participaram da etapa de verificação, né? E que tiveram grau satisfatório de adaptação ao rate, né? Então, mas quem faz o autodiagnóstico a gente não divulga, porque a ideia é que vocês possam ter minimamente um olhar sobre a gestão, né? A Camila, legal, Camila. Vocês precisam fazer até dia 27 de julho. A gente recomenda, principalmente para quem já terminou o questionário, o quanto antes vocês fizerem, melhor porque a gente consegue fazer com que a visita aconteça antes também, para não acumular todas as visitas num mesmo período, né? Então, você subindo os documentos, né? A gente já consegue contratar, alocar o verificador, e aí não fica tudo para o final, né? Para não acumular. Então, a gente agradece se vocês puderem também ficar atentos a isso. Aqui, isso, as dúvidas vão surgir na hora que vocês começarem a aplicar, é super comum. Não hesitem em nos contatar, em fazer as perguntas.
o espaço do webinar também, nos próximos, é interessante para trocar dúvidas também. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra entidade, né? Então é interessante também participar nos próximos para isso, né? A partir do momento que mais entidades vão aplicando, as dúvidas vão surgindo e a gente pode ir compartilhando elas também. E aí, Tô animada, eu espero que dê certo para a gente fazer uma atividade presencial. E aí, quem puder vir aqui a São Paulo, quem estiver em São Paulo, para a gente fazer um encontro, seria bem interessante ter essa aproximação também, para tirar as dúvidas, mas também para capacitá-los e engajá-los mais ainda no processo do rating, né? Tô torcendo aqui para dar certo, em breve vocês vão receber informações. O Estevão está participando também. O Estevão, acho que ele é da Federação de Beisebol. Ah, tá. Bom, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. A gente agradece muito o interesse de vocês. A gente tem uma expectativa de que o rating, ele de fato induza boas práticas de governança, que em pouco tempo a gente veja o setor esportivo num outro patamar, né, que a gente com boas práticas de gestão, né, a gente está falando basicamente de eficiência na gestão, que podem gerar mais oportunidades para quem trabalha nesse setor e principalmente para os atletas, quando você pensa no reinvestimento no esporte, e para que a gente consiga ampliar também, né, a partir disso, a entidade que tem boas práticas de governança, ela consiga dar mais transparência à sua forma de gestão, e aí com isso aumente o número de investidores que ela tem, a relação com a própria sociedade, né, que seja mais transparente também, e que conte com até um apoio maior da própria sociedade, considerando uma nova postura, um novo posicionamento das entidades esportivas com relação à promoção da integridade, combate à corrupção, né? Então, a gente está bem animado, entusiasmado para que esse projeto, que o rating, ele traga bons frutos não só para as entidades esportivas, mas para o setor esportivo como um todo e, consequentemente, para o esporte no Brasil, né? Então, a gente fica muito, muito feliz e conta com vocês, conta com o engajamento de vocês. Se ninguém tiver mais dúvidas, o Leonardo está digitando. Muito bom, Leonardo. Eu que agradeço. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou aqui para responder. Senão, a gente pode ir encerrando a nossa webinar. E aí fico também à disposição naquilo que vocês tiverem interesse em saber da atuação do Ethos também, e de outras informações que vocês sintam necessidade. A gente está super à disposição de vocês. Eu que agradeço, Camila. Bom, então a gente vai encerrando. Desejo uma boa tarde a todos e todas, um bom final de semana, bom trabalho também na aplicação do Integra, e contem com a gente. Um abraço a todos e todas.